E agora vamos rever o assunto o Egito Antigo. Após nós termos conversado sobre as fontes históricas, né, e os tipos de fonte histórica, agora a gente vai para o capítulo do nosso livro, que é a lição 3, que fala sobre o Egito Antigo. O que nós vamos falar sobre o Egito Antigo? Eu separei aqui as coisas mais importantes, tá bom? Que nós conhecemos lá na nossa sala sobre esse assunto. Por exemplo, nós temos as primeiras cidades nas margens de grandes rios, que foram o quê? Que foram os rios Nilo, que foram os rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, que se formou a norte e noroeste da África, tá bom? E aonde se formou o povo Egito. Esses foram os 3 rios mais importantes. Mas o rio Nilo era tipo assim, ele que era consagrado, né? Como o solo mais fértil, o que produzia demais para eles, principalmente a questão da agricultura, porque eles achavam que o rio Nilo é que produzia tudo o que eles precisavam. Então, era como se o rio Nilo fosse um deus para eles naquela época. E aí vem, dentro desse assunto ainda, a religião e o poder dos faraós. Por exemplo, naquele tempo, o faraó era o poder, ele era o comando. É ele que comandava essa história toda. Todos tinham que ter respeito e adoração por ele. Ele como se fosse um deus. E todos desse povo seguia as suas ordens, seguia o seu comando. É ele que ditava, né, naquela época, as regras, o que deveria seguir. Aí tinha que era uma religião politeísta, né? Era um governo teocrático, que eu acabei de falar, que era pelo comando dele, pelas regras dele, o povo tinha que obedecer. E tinha também a questão da mumificação. Primeiro vamos falar sobre esse governo. Por causa de que esse governo, o que ele fazia, as suas regras. Aí vinha, né, a pirâmide, que lá ficava o faraó no topo e toda a sua família, os altos funcionários, os sacerdotes, os escribas, eles que comandavam também. O faraó, por estar no topo, que era o poder, ditava as regras e quem estava abaixo dele fazia o que ele mandava, né? O que ele determinava é que o povo teria que fazer. Aí vinha os guerreiros, os artesãos, os artistas também estavam, né? Vamos dizer assim, é como se eu fosse fazer aqui, ó, uma pirâmide. Tentei fazer uma pirâmide. Essa classe média, vamos botar assim, comandava por ordem do faraó. E a base, que era formada pelos camponeses e trabalhadores braçais e escravos, era o que mais trabalhava, eram os que mais faziam as coisas, porque eles que faziam os grandes palácios, que faziam o grande trabalho braçal para o faraó. E tudo que ele falava era uma regra. E essa questão da mumificação é porque o povo egito acreditava numa reencarnação após a morte. Eles acreditavam friamente que existia uma vida após a morte. Então surgiu a questão deles mumificarem os seus corpos, ou seja, eles pegavam os seus corpos, colocavam dentro das pirâmides e ali dentro colocavam tudo o que eles tinham de valor. Todos os seus ouros, todas as suas joias, tudo que eles possuíam. Porque eles achavam que se eles deixassem aquilo para trás, eles iriam perder. Então eles eram colocados ali dentro, junto com todo o seu ouro. Porém, lembra que a tia Amanda falou na sala? Não, isso não era para todo mundo. Apenas para quem fazia parte dessa classe alta aqui, que tinha poder, vamos botar assim, aquisitivo, para a questão da mumificação. E eles, nessa questão toda, eles acreditavam muito, friamente nisso, nessa questão deles mumificarem os seus corpos. Essa parte do Egito Antigo foi a parte que eu separei que é mais importante, tá bom? Agora a gente vai realizar uma atividade e a tia Amanda já vai explicar ela. Eu já volto já.